Sempre na tentativa de se fazer entender através das melhores referências captadas. Estamos aí no ar com mais uma temporada do Receptor Podcast. Dessa vez com artistas aprovados na Lei Aldir Blanc, que foi uma lei de auxílio emergencial do ano passado, 2020, né? Que surgiu nessa pandemia com o objetivo de ajudar os artistas, né, Marília? Financeiramente, porque foi o primeiro setor a parar e com certeza vai ser o último a voltar 100%, né? Tem alguns artistas ainda que se aventuram em barzinhos e tal, mas show, festas mesmo, só quando todo mundo tiver vacinado. Tô aqui com Marília, que além de artista, é co-vereadora no mandato das Manas, a segunda mana que eu recebo aqui. Fernanda Limão teve na campanha, no ano passado, onde a gente teve a oportunidade de conversar sobre algumas coisas. Uma delas foi o setor cultural também, né? Desses artistas que não encontram espaço em Garanhuns. E aí, que bom que você está aqui. Seja bem-vinda. Que bom e, de verdade, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. E já deixar um bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que vai assistir, né? E, de verdade, assim, agradecer esse espaço de estar aqui falando sobre a necessidade, né, dessas políticas públicas e dessas leis que contemplam todo o segmento artístico e da nossa felicidade, né? Minha felicidade também de ter lançado meu primeiro EP. Uhum. Eu fui... assim que você lançou, eu entrei no YouTube para sacar e eu prestei muita atenção nas composições, né? Nas letras que você colocou ali na descrição. E as letras têm um apelo muito militante, do seu lado militante, né? Do seu lado da militância das mulheres e tal. E eu queria começar a falar sobre justamente esse teu processo de composição. Você compõe faz muito tempo? Tu tem quantos anos? 21. Faz muito tempo que tu compõe? Não. Não? Assim, eu comecei a escrever muito nova, mas não era uma coisa que eu escrevia para mostrar. Sei. Né? E então, faz o quê? Mais ou menos de 3 anos que eu comecei a realmente tentar Primeiro no fazer rap? Letras e mostrar também. Primeiro no rap? Sim. Eu vi, tu fez verso acústico também, né? Sim. A gente fez o primeiro verso acústico, eu, Bruce, Bela, Gus e VZO. Teve Leão. E Leão. E com certeza foi um projeto que eu queria ter feito de novo. O Paulista até cogitou da gente fazer de novo, mas acabou que as agendas não bateu. E foi a primeira gravação profissional tua, assim, de clipe e tal? Primeira aparição? Sim, eu tinha uns vídeos no YouTube já, mas eram vídeos de covers que eu gostava de cantar com um amigo meu que toca violão. Tu não toca, não? Não. Só arranho, assim, uns teclados, umas coisas, mas não toco ainda, né? Foi um projeto da pandemia. Mas tinham vídeos de covers, assim, mas não de letras minhas, né? Não de trabalhos meus. Então, foi um primeiro contato, assim, né? Aí tu compôs no estúdio ou tu já tinha a letra, tu levou? Como é que é o teu processo de composição? Sempre é quando tem uma demanda ou aparece a música do nada? Não, assim, eu vejo que sempre aparece, sabe, coisa do nada, principalmente depois que eu me dispus a estar tentando, né? Mas um exercício também ajuda da primeira vez realmente foi a demanda e eu até fiquei bem segura, tipo, não vou conseguir escrever, eu nunca escrevi. Foda. Mas passei, acho que uns 20 dias tentando, várias letras mudando e vendo o tempo também, né? Porque não era uma coisa que era eu só. Sim. Então, tinha outras pessoas que iam cantar também. Então, ajustando isso tudo, quando eu cheguei num dia no estúdio para gravar, eu tava super, assim, nervosa, porque tinha outras pessoas de outras cidades lá gravando outros trabalhos. Na época que a gente podia aglomerar, né? Que podia ter várias pessoas no estúdio gravando no mesmo dia. E acho que gravando também o Corda Marginal, outros trabalhos estavam para sair. E aí eu fiquei com muita vergonha de cantar e de mostrar a letra, porque era a primeira, né? Mas todo mundo gostou e aí foi a primeira que saiu. Que foda, velho. Eu, quando fui compor porque eu tenho essa dificuldade de compor naturalmente. É sempre quando surge alguma coisa, assim, tipo...
vamos gravar. Sempre é Paulista Gus, que agora não é mais Paulista, é só Gus. Eu sempre cometo essa gafe. Desde que ele veio aqui, a gente bate nessa tecla. Mas quando o Gus me chama pra gravar, eu vou lá, ele me mostra um beat, e aí, vamos gravar, não sei o quê. Nunca foi uma coisa que surge naturalmente. Sempre foi uma demanda. Quando veio o verso acústico, aí eu, gravar acústico, velho. Aí eu compunha as letras, sempre era uma pegada meio de militância, sabe? Uma coisa... Aí eu, não é ainda essa pegada, tá ligado? A galera tá falando de outras coisas e eu, tipo, mantendo aquela linha Racionais, aquela linha Sabotagem, que era realmente o rap que eu curto, mas Sim. também tem outras vertentes do rap também, né? Que o rap nada mais é que um gênero musical e ele pode falar sobre qualquer coisa. Lógico que tem a parte militante, que com certeza o hip hop tem várias frentes para tratar sobre isso, mas é um gênero musical e você pode falar sobre o que quiser. Tanto é que minha dificuldade nesse verso acústico foi compor sobre outro assunto, né? Aí eu começo, era pra ser um love song, mas eu não sei falar de amor, justamente porque era novo aquilo ali pra mim. Aí quando tu compõe naturalmente, quais são as verdades que tu quer mostrar na tua música? Assim, você carrega muito uma questão militante nas suas canções, apesar de no teu disco as melodias serem uma coisa mais... como é que eu posso dizer? Relaxante, uma coisa Sim. mais ambiente. Como foi nesse trabalho desse teu EP, misturar essa tua lírica pesada, militante, com essa roupagem mais ambiental, mais harmônica? Como foi esse processo? Assim, foi até bem tranquilo, porque quando as pessoas perguntam muito sobre influências musicais, eu falo de coisas totalmente distintas, porque eu sou muito eclética. Total. Então acaba surgindo assim, quando eu era pequena, meu pai escutava muito Racionais, então eu sou uma grande fã. Mas também meu pai escutava o Djavan, minha mãe escutava esse forró, raiz, sertaneja, Certo. ela é sertaneja. Então, assim, sai de várias vertentes, né? Aí tem o meu avô, que sempre escutava bossa nova, as coisas que vieram Prato antes cheio, do bossa né? nova. E, assim, MPB, aí vai misturando tudo, assim, e se torna o que eu tenho, assim, de bagagem musical, de referência. E aí, também tenho essas dificuldades, assim, eu não sei se, inclusive, acho que das vezes que eu tentei compor, acho que teve só uma que eu realmente consegui falar alguma coisa sobre amor, mas Total. foi bem difícil sair, porque eu percebi que desde que eu comecei, eu sempre vou falar mais sobre realmente meu espaço dentro da militância Sua vivência, e sobre a minha vivência. E assim, foi bem até que legal essa experiência, porque assim, foi pouquíssimo tempo, inclusive, né? A Sim, gente teve eu vi a tipo correria. 30 dias Total. quando o dinheiro caiu, assim, pra gente fazer Entregar tudo. o processo, né? E eu não tinha nada feito ainda, eu tinha só a ideia na minha cabeça. Mas e não tinha letra, nada? não, inclusive eu tava bem desesperançosa, porque de experiências passadas que eu tive, né, com a gestão anterior, meus projetos nunca passavam, Total. sabe? E eu era uma cantora, assim, surgindo, uma pessoa muito nova, mas que estava ali disposta a tentar, né, a ter esse primeiro contato. Então eu tava assim, nossa, inscrevi, foi habilitado, sempre era. Sim. Aí eu dizia, nossa, não vai passar de jeito nenhum, sabe? Totalmente desesperançada. Então, assim, eu tinha a ideia, eu sabia que a ideia poderia gerar algo bem legal, mas não tinha nada ainda. Quando chegou essa surpresa de tipo, nossa, eu consegui, Finalmente. fui aprovada, então eu tive que correr com tudo. E aí, compartilho um pouco dessa tua experiência de quando alguém fala, ó, tem que fazer... Aí a gente dá o gás Vira a todinho noite e espreme até a última gota. aí sai. E assim, saiu de um modo que eu nem precisei, sabe, me desgastar tanto. Porque era só assim, ó, preciso fazer. Aí eu comecei a anotar tudo Tu direitinho. compõe em cima da melodia ou tu compõe e Não. depois a melodia vem? Assim, se você me der uma melodia, eu vou ter um tempo ali pra fazer, sabe? Também Certo. rola. Já fiz isso várias vezes, inclusive. Mas no caso do EP, não. Só tinha uma coisa específica, uma música específica que já tinha o beat, que é o beat de Léo, né? Nery, que é meu companheiro. E aí eu disse, problema seu, não vai vender mais. Vai vender pra mim, porque eu gostei muito e vai estar no meu EP, não quero saber. Mas as outras 4, não. Saiu a melodia da cabeça e junto com a melodia já saiu a letra. Quem tá contigo Aí- na produção? É o Roberto Lima, do Pro Media Studio. Daqui de Garanhuns? Isso, lá da Coab 1.
Roberto tem uma participação assim, incrível na minha jornada, porque a primeira vez que eu tive contato com o estúdio, eu tinha 10 anos e ele Foda. foi o responsável mágico, por né? isso, Criança sabe? entrar assim no estúdio. Eu ia gravar uma coisa da escola, era um projeto pedagógico da escola, e quando eu entrei, que eu vi aquilo, nossa, eu me encontrei assim, e foi muito, muito lindo. E assim, tive a oportunidade de vários outros projetos, de peças teatrais que eu participei, de sempre estar gravando com ele. Então, por ele não só ser produtor, mas ele também ser músico, ser arranjador, ele é aquela bagagem perfeita que você pode saber que ele vai conseguir gravar certo, né? Tudo. E foi exatamente assim, porque quando eu cheguei com a proposta da letra e da música, eu cantei assim. E ele sempre perguntava, o que é que tu pensa que isso aqui pode virar? E aí ele dava uma sugestão e eu dizia, eu acho que tem que ter tal instrumento. Eu não entendo nada de teoria musical, nada. É dois. Mas as ideias saem da minha cabeça e ele só conseguia dizer assim, Marília, tu vai me dar tanto trabalho pra fazer isso. Tu não sabe como vai ser difícil fazer isso, sabe? Fazer com os instrumentos mesmo, né? E conseguir aquilo tudo. Aí ele, vamos atrás dos músicos, vamos escolher. Aí foi assim que chegou o Nino Alves. Chegou o Nino, eu vi lá na Chegou o Roberto também, filho, que é o filho do Roberto Lima, que ele é baterista também. Ele também faz parte do projeto. E aí, assim, fizeram toda essa parte também de percussão. E Roberto, eu nem preciso falar do trabalho dele, porque realmente é incrível. E a minha emoção, sabe, de escutar as músicas, porque até então tava só na minha cabeça, né? Aí ele, agora você vai ver realmente como é que tá ficando. Tudo. Quando eu escutei, nossa, ficou muito melhor até do que eu tava pensando, sabe? Foi uma experiência bem legal. O trampo também tem uma questão visual também, né? As fotografias de cada single tem uma personagem ali, né? No encarte, né? Que são quem? A Caroline Albuquerque, certo. Carambola, a Ingrid Vieira, a Mel Pitanga e a minha Amara. Qual foi o critério de escolher essas pessoas? Assim, eu escolhi, na verdade, mais por um grau, tanto de conhecê-las já, né? Assim, como pessoa mesmo, mas também de pensar que são mulheres, sabe? E a Vin também, uma travesti, que me inspira bastante. E que tem, assim, muito a ver com todas aquelas afetações que eu estavam passando ali naquelas músicas, sabe? Porque ali eu tô falando de coisas bem, como você diz, né? De um modo aconchegante, mas eu falo de coisas que a gente passou, né? Através de milênios, de séculos, até quando fomos queimadas por simplesmente ter uma determinada opinião ou por saber coisas sobre as plantas, por exemplo, sabe? Então, assim, são ligações que a gente tem e que a gente sempre fala muito sobre nossos ancestrais, as pessoas que vieram antes de nós e que permitiram que a gente estivesse hoje aqui, que a gente pudesse continuar nessa luta. Então, eu fui pensando, assim, na verdade, eu tinha pensado até em vários outros nomes, mas acabou não rolando umas amigas de participarem e tal. E também, quando a gente vai percebendo que tudo é custo, a gente, vamos dar uma reduzida, né? Porque dinheiro não é infinito, eu vou precisar, né, adaptar. Mas aí, acabou que no dia foi isso que rolou, foram as meninas que conseguiram chegar, que somaram, disseram, não, vamos fazer. Quem tirou as fotos? Foi a Tainá Neres, fotógrafa, que é uma amiga minha também. Daqui de Garanhuns. Isso. Todo mundo de Garanhuns. Isso. Que massa. Bom, você tomou posse dia 1º de janeiro, né? Vocês tomaram posse. Como foi a posse, né? Que eu acompanho vocês muito no Instagram, acho o trabalho de vocês muito, assim, cuidadoso, didático, né? Inclusive, vocês estavam com uma série de publicações falando sobre o legislativo e tal, muito, muito da hora aquilo. Como foi a posse, assim? Qual foi a reação das pessoas que estavam lá, vendo um mandato coletivo, tomando posse ali naquele momento, assim? Você sentiu alguma coisa diferente? Sim, foi muito simbólico, né? Muito, assim, muita energia e a gente perceber a realização, talvez, de um sonho mesmo, sabe? Porque a gente vê uma candidatura coletiva sair daqui de Pernambuco com mais juntas, né? Sim. A gente já pensou, então é possível, né? É possível chegar, mas a gente sabe que é uma grande caminhada, né? Muito expressiva, as juntas foram eleitas. Isso. Aí a gente diz, é uma ideia que pode sim dar certo. E a gente foi atrás de referências e de ver isso no resto do Brasil. E de ver também que tiveram outras candidaturas coletivas aqui em Pernambuco afora, né? A vereança, no ano passado.
Mas que de todas essas candidaturas só a nossa chegou. Assim, ainda é lamentável, né? Porque as pessoas tinham a oportunidade nas suas cidades, seus municípios, de terem colocado mais modelos assim, que são modelos, inclusive, bastante interessantes, né? Que vai visar despersonalizar aquela pessoa que está ali e vai compartilhar, sabe? Não só com 5, 4, 3 pessoas, mas com a população mesmo, sabe? E aí a gente vê que, mesmo não tendo conseguido, né, o mandato de fato para as outras, nós estamos aqui, né, estamos tendo essa oportunidade de representar pessoas que não se sentem representadas. Eu vi que quando teve o problema lá da nomenclatura, da candidatura, né, das Manas, para a Fanny das Manas, vocês receberam apoio de muita gente de fora, né, de Petrolina, do Recife e tal, que mandaram vídeos. E, enfim, foi uma candidatura muito assim, que eu teve 4 candidaturas que eu acreditava muito nesse pleito passado. Vocês, com certeza, era a principal delas, inclusive votei em vocês. Votei em vocês pelo mesmo motivo que eu votei nas juntas no outro mandato, assim. Por acreditar que precisa de uma ruptura, sabe? Precisava de uma ruptura, precisava de uma coisa nova. Porque se a gente coloca sempre os mesmos nomes, e tanto é que essa legislação agora, esse mandato de agora, essa legislatura, teve a maior renovação dos últimos tempos, né? Principalmente aqui em Garanhuns, que mudou muito. Como é que está sendo conciliar essa tua vida de artista, compositora, com a vida lá na Câmara Eu fui lá, visitei vocês assim de fora, dei tchau, assim, vocês estavam lá se reunindo. Que bom que vocês estão na prática ali todo dia mesmo, porque assim que eu cheguei, eu perguntei lá, tem muito vereador aí? Eu queria conversar com alguns aí. Ela disse, hoje não tem tanto assim. Aí eu fui lá na secretaria, quando eu subi, aí eu vi que vocês estavam lá trabalhando, eu achei demais aquilo, sabe? É o mínimo, mas é um mínimo que não era comum acontecer. E eu até não quis ficar. Vocês, espera aí, daqui a pouco a gente conversa. Não, fica à vontade, aí depois a gente se fala. Como é que tá sendo essa conciliar? Porque tu acabou de lançar um EP, você está trabalhando nessa divulgação desse EP de alguma forma? Como é que está a distribuição dele no Spotify, no YouTube? Conciliar essa vida política com a vida artística, assim. Então, por enquanto, até que tá mais ou menos tranquilo, porque... E assim, não que isso seja algo bom, mas a gente foi, de fato, né, todo o segmento artístico muito prejudicado. Sim. E continuamos, sabe? O incentivo da Lei Aldir Blanc foi muito importante, não só para gerar renda, porque quando a gente fala de um EP, né, como eu estava dizendo, eu estou falando de uma fotógrafa, eu estou falando de músicos, eu estou falando de um produtor, né? de um brechó onde eu consegui as roupas. Estou falando, assim, realmente de uma cadeia produtiva. Então, isso gera renda, mas não só de gerar renda, de também dar essa oportunidade da gente que ainda não tem tanto trabalho autoral lançado, de estar se lançando, né? Mas, mesmo assim, ainda é muito difícil, e principalmente para os músicos que dependem exclusivamente, né, da música ou da arte, está sendo muito difícil porque a gente está parado. Inclusive, assim, tinha voltado os bares, né? Tava voltando aos poucos, mas o decreto já acabou com isso. E, assim, óbvio que a gente entende, né, que precisa mesmo parar, porque a gente tá num cenário, assim, de surto mesmo, né? Assustador. Pandêmico. Tá muito assustador. E aí a gente entende isso, mas ao mesmo tempo a gente fica sem recurso, né? A gente fica sem... como continuar com as nossas coisas, né? E, assim, coisas básicas que eu digo de sobrevivência, né? A alimentação em casa, a criação dos filhos, aluguel, e as pessoas realmente trabalham com isso, né? Então, tá sendo, assim, bem difícil nesse sentido perceber isso, né? Vários amigos, músicos e tal que estão nessa labuta, mas, em compensação... No momento, eu não tô tão, assim, atarefada no sentido de estar lá e de à noite ter alguma coisa marcada, sabe? Aí, por isso que eu digo que, por enquanto, tá tranquilo. Mas, futuramente, quando voltar, eu sei que vai ser mais pesado de conciliar, né? Aí, assim, tá rolando a divulgação com o Spotify, essas coisas eu tô vendo ainda para colocar, tanto no Spotify quanto nas outras plataformas digitais. Por enquanto, ainda não estão. E eu estou ainda trabalhando nessa divulgação do que está no YouTube. Sim. Então, continuo mandando para as pessoas e pedindo para elas verem, né? E
como eu não tenho tanto tempo hábil para fazer isso, eu acabo fazendo, tipo, um pouquinho, assim, nem que seja 10 minutos do dia, de mandar, de convidar as pessoas. E, assim, tá sendo positivo no sentido de que as pessoas sempre chegam, sempre se inscrevem, sempre deixam um comentário. E isso motiva muito, né, o trabalho da gente. E a gente vê que as pessoas gostam, sabe? Inclusive, quando eu mandei para algumas pessoas... Para vários, na verdade, eu tava revendo as mensagens ontem, mensagem de janeiro, fevereiro, nossa, olha o tempo. Mas as pessoas dizendo, nossa, eu viciei em tal música, é muito bom. Então, assim, esse retorno realmente faz a gente né? continuar, né? Total. Pensar, assim, como vai ser. Existe alguma perspectiva dessa lei aqui em Garanhuns ela ser prorrogada e outros artistas serem contemplados? Que pé anda? Então... Para contextualizar mais, né, no ano passado, a gente recebeu um total de mais ou menos 960 mil para ser repassado através desses editais para o segmento artístico, né? Então, a gente teve 3 editais ano passado. E aí, desses 3 editais, juntando tudo, a gente conseguiu financiar 200 mil, mais ou menos, nesses projetos musicais e artísticos. E sobrou mais ou menos 760 mil reais. Então, assim, é muito dinheiro. Isso é louco. E, assim, além de ser muito dinheiro, a gente fica pensando, por que foi que Garanhuns não conseguiu os 760 mil reais? Não conseguiu repartir, não conseguiu colocar para essa galera. É porque não tem mais essa galera? Todo mundo que tem Garanhuns foi contemplado com os 200? Não é possível. Com certeza não, sabe? Porque tem gente, sei lá, de comunidade quilombola que nem estava sabendo do edital, que não conseguiu participar do projeto. Eu conheço vários artistas que não sabiam do edital. Vários. Inclusive, eu conversei com alguns depois e falei sobre o meu EP e falei assim... ficaram surpresos. Tipo, olha o edital. Aí, como assim que é edital? Eu não tava sabendo. Inclusive, eu sou uma dessas pessoas, sabe? Sim. Que eu, até então, né, não participo de muitos grupos culturais aqui na cidade, de onde as coisas são divulgadas. Mas aí, faltando poucos dias mesmo, assim, sei lá, 3 dias, 4 dias para acabar o prazo, Fernanda, a gente tava gravando alguma coisa pra campanha, não lembro. Aí ela falou, tu viu o edital o pernambucano e o edital da cidade? Aí eu, que edital? Aí ela, daquela lei da Aldir Blanc que foi sancionada. Aí eu, nossa, não tô sabendo de nada. Aí, assim, fiz tudo na correria e ainda teve uma prorrogação, o que me ajudou bastante. Porque se não tivesse feito, eu não tinha conseguido inscrever também por conta da campanha. Que foi realmente bem, assim, difícil. Mas aí eu consegui. Então, tipo, quase que eu não consigo também, né? E aí, a gente sabe que várias outras pessoas não foram contempladas. E são pessoas que também, como eu falei, estão precisando, né? Desse auxílio. Estão precisando bastante. Aí a gente viu, né, através de um requerimento, que a gente deveria, sim, enquanto mandata coletiva, requerer para que esse dinheiro ele possa ser utilizado em outros editais, né? Que sejam abertos novos editais. Porque, no caso, se... Essa grana ainda está em Garanhuns? Sim, essa grana não voltou. E se a gente... Não voltou ainda, né? Porque o prazo está curtíssimo, inclusive. Não sei mais ou menos quando vai ser. Mas se a gente não utilizar, essa grana vai voltar. E não é uma grana que tá, tipo, a gente tá pedindo à gestão municipal para entrar com a grana e fazer o edital. Não é isso. A grana já existe, ela é para isso. Então, tipo, é um caminho até mais fácil. Então, o que a gente viu, reunir artistas, e não só artistas, pessoas que trabalham diretamente com essa parte, esse segmento cultural, e que entendem sobre leis, políticas públicas, para conversar também com a gestão e mostrar quais são os caminhos para a gente realmente conseguir que essa grana não volte e que ela seja utilizada em novos editais. Chique. Até então, a gente acha que sim, é bem possível e que vai rolar. Então, assim, correr o máximo para fazer edital, né? E a Secretaria de Cultura agora está aí, também vai poder dar todo esse suporte para, assim que realmente for liberado, de dizer, não, vocês vão poder usar ainda essa grana que ficou dos outros editais, já lançar edital e já fazer, já divulgar bastante. Assim, é um desafio, mas precisa ser feito, né? O valor de cada aprovado edital, você achou que foi o suficiente para você gravar seu EP, por exemplo? Não. Assim, o suficiente para gravar o EP, sim. Mas se é no sentido não só de financiar o seu projeto, mas também de você conseguir pagar as suas coisas básicas e, sabe, eu não acho que ter um certo respiro, não posso dizer que foi isso, porque quando, assim, eu
tentei ao máximo controlar todo o dinheiro que estava sendo gasto e também entender que eu tenho pessoas muito amigas, assim, porque se realmente elas fossem cobrar o verdadeiro preço que aquilo ali que elas estavam fornecendo custava, não tinha como fazer. Eu ia ter que, sei lá, não ia fazer, porque eu não ia ter de onde tirar esse dinheiro para poder pagar mais, né? Então, assim, as propostas, por exemplo, de Pernambuco, alguns artistas preferiram se inscrever no do estado, porque geralmente a grana era o dobro, sabe? Então, realmente foi, assim, uma desvantagem nesse sentido. Inclusive, até se tivesse sido melhor distribuído, não teria sobrado também toda essa grana para agora, né? Aí eu acho que faltou mais uma questão de planejamento mesmo. Mas foi uma decisão do município ou ela já vem para o município com essa prerrogativa? Ó, o projeto é até no máximo por CPF X. Não, eu creio que realmente foi uma decisão do município, né? Que aí tanto que tem lá tudo explicadinho no edital, pelas áreas, né? Quanto é que vai valer cada proposta. E quando a gente fez as conversas também, né, com essas pessoas que entendem mais a fundo da lei, elas tinham explicado que, inclusive, eles poderiam ter gerido de uma melhor forma e ter colocado projetos com um valor maior, né? E teria sido muito mais vantajoso. Sim. Mas, óbvio, são críticas, mas não são reclamações. Até porque o EP está aí na rua, foi ótimo, sabe? Não me arrependo de forma nenhuma. Mas acho que teria facilitado até nessa questão de ter sobrado tanta grana, né? Como sobrou. Eu vou receber Paulo aqui à tarde e conversando com ele, ele me falou, pô, eu tive que tirar dinheiro do bolso para completar o negócio, velho. Senão não tinha rolado. Porque faltou ali no final, faltou 200, faltou 300 conto, que eu tive que tirar do meu orçamento que já aí você vai voltar na história da pandemia, que tá todo mundo desempregado, lascado, sem dinheiro, não sei o que, aí você... Porque tinha que entregar o resultado. Tinha. Aí ele mandou no grupo o resultado, assim, aí ele disse, aí galera, ó, fala a real, o que é que vocês acharam, o que é que tá faltando, não sei o que. Aí eu dei um toque, eu disse, ó, acho que a voz nesse sentido tá muito alta, não sei o que. Cada amigo foi ali dando os toques, né? Aí ele precisou voltar pra masterização, porque ele é bem perfeccionista no sentido e é o certo, né? É o trabalho dele, enfim. E aí ele falou, ó, eu precisei investir mais um pouco, então, assim... Eu disse, pô, você recebe o bagulho e ainda tem que tirar do bolso para fazer. O artista realmente, ele faz de tudo para viver da obra, né? Inclusive, até tirar dinheiro do próprio bolso, muitas vezes, é um dos caminhos que, infelizmente, o artista precisa percorrer para ter sua obra na rua, né? E tal. Colocar, né, sua obra na rua, porque às vezes não é nem para viver realmente daquilo, né? Lógico, viver de uma forma, assim, no sentido de se sentir vivo, mas de sobrevivência mesmo e de ter retorno financeiro, jamais, assim. Isso é uma realidade péssima, né? Pois é uma realidade terrível, mas que a gente vai, aos poucos, trabalhando para que ela se transforme. Sim. Porque é injusto, né? Eu falo, assim, desse local, mas não só com perceber, mas também por estar dentro dele, né? De perceber como é toda essa questão cultural aqui em Garanhuns, como ela é complicada, como vem sendo, desde que eu me entendo por jeito, que eu comecei a cantar, assim, e eu comecei a perceber, sabe, quanto tudo realmente é bem difícil. E, inclusive, eu tava super animada antes da pandemia, tava cantando em barzinho, tava assim, sabe? Ai, meu Deus, que coisa boa, essa semana tem 2 eventos, sabe? Tem 2 barzinhos diferentes, coisa boa. Super animada, já tinha, acho que até o final de março, coisa marcada. Que massa. E aí chegou a pandemia, né? Não vou mais falar sobre isso, que ninguém aguenta mais, mas, assim, eu sei que não foi só eu, foi todo mundo, em todos os sentidos, culturais ou não. E agora, né, depois dos reflexos da pandemia, já não tinha tanto espaço assim em Garanhuns, né? Você procurava ali, tinha o Caos, tinha um bar ou outro, Taberna do Dragão e tal. Hoje... Aonde é que esse artista vai? Para onde é que esse artista vai? Porque se não fosse os eventos independentes públicos, né, assim, abertos ao público, que nem o Luau 4 Estações, por exemplo, que é o principal evento alternativo da cidade, assim, aberto, onde é que esses artistas vão se apresentar, né? No período pós-pandêmico aqui na cidade. E assim, ficam outros bares, mas realmente são aqueles bares que não é todo mundo que pode ir lá e pagar, sabe? Mas a gente vai se apresentar mesmo assim, e às vezes nem
com o repertório que a gente gostaria de cantar. Eu tenho uma certa resistência a isso, assim, no sentido de, tipo, se for tudo sertanejo, eu não canto, sabe? Eu sou muito assim, porque, assim, eu não tenho problema em cantar e tudo mais, só que não é aquilo que eu gosto de verdade de apresentar ali. Quando eu tô ali cantando, eu não só tô cantando assim por cantar, sabe? Eu tô ali e as pessoas percebem que eu realmente tô ali entregue e elas veem... socorro. Eu mexo muito as mãos. Mas pode continuar, pô. Elas veem que eu não tô ali simplesmente pra ficar cantando a música, mas elas veem que eu tô ali naquele momento mostrando alguma coisa, dizendo alguma coisa. Então, geralmente, as pessoas participam, isso era bem legal. Escrevia assim no guardanapo, tipo, canta tal música, e mandava, e filmava, e cantava junto. Então, assim, era um momento bem legal, que realmente eu sentia aquele prazer, aquela satisfação de estar ali, sabe, com a galera. E, assim, obviamente que vão ter também esses artistas, né? Tem artistas do sertanejo, tem artistas do samba, tem artistas de pagode, tem artista pra tudo. Aqui a gente tem de tudo. Inclusive, eu quero abrir esse espaço aqui também pra esses outros segmentos, né? Muita gente me pergunta, mas eu toco... não é mais swingueira que a galera fala, é pagodão, né? Porque lá em Salvador... Aí, quando o Biel veio pra cá, ele, mano, você tem que receber a galera de Salvador quando vir pra cá, eu vou trazer todo mundo pra cá. E é exatamente abrir também, né? Porque existe... Assim, não é... por exemplo, sertanejo, você falou em sertanejo. Longe de ser meu estilo musical preferido. Inclusive, teve uma festa no BBB aí agora, do líder, que eu assisto BBB, eu sou desses que assiste BBB, que era sertanejo. Aí eu tuitei, né? Essa festa tá parecendo mais... uma prova de resistência do que para se divertir, porque realmente não é meu estilo favorito, mas é uma cultura que tá aí, que é predominante no Brasil, são os maiores números de audiência, também, né? Com certeza. E aí eu quero abrir também esse espaço para essas pessoas também, porque tem muita artista aqui em Garanhuns desse segmento que faz barzinho, que faz voz e violão, e essas pessoas também são artistas da cidade, que têm trabalho autoral, que também querem mostrar seus trabalhos autorais e não encontram espaço, né? Como é que tu tá enxergando a cobertura da mídia local em relação a esses artistas aprovados na Lei Aldir Blanc? Eu quis abrir esse espaço justamente porque eu não vejo. Mas você sente também esse reflexo? Algum blog, alguma mídia da cidade compartilhou teu trabalho, alguma coisa do tipo? Não, da cidade, não vou dizer com toda certeza, porque realmente não estou me recordando. Mas eu não me lembro de forma nenhuma. Eu vi, inclusive, tipo... uns Instagrams que são, tipo, do Agreste, de música do Agreste, ou até, sei lá, teve uma vez que foi uma loja aqui da cidade que postou um vídeo, vendo o EP por um computador. E eu repostei e tal, super massa, e agradeci bastante. E eles disseram, a gente sempre escuta aqui, sabe? É muito bom de escutar. E eu fiquei assim, achei o máximo. E sempre chega uma pessoa ou outra, assim, que algum amigo indicou e foi lá ver. Mas de falar de verdade, assim, dessas mídias, né? Rádio, blog. Pronto, sobre rádio, teve uma pessoa muito massa que me abriu essa oportunidade, que eu tava falando, eu não lembro bem qual foi o dia, mas eu tava falando sobre alguma coisa e eu falei sobre o EP que tava pra sair, que foi o Erivaldo Gomes, que é lá da Rádio Sete Colinas. E aí eu falei sobre o EP, aí ele, como assim, você tá pra lançar um EP? Eu disse, tô. Aí ele, você precisa vir aqui pra falar desse EP. Aí super abriu as portas, ele sempre abre as portas pra nós também, da Mandata, pra fazer um diálogo com ele, tá mais próximo da população também, porque a rádio é um canal muito importante. Então eu tive a oportunidade de falar um pouco lá e dele conhecer também um pouco desse trabalho que estava sendo feito, foi bem interessante. E, assim, foi a única pessoa e a única rádio que abriu essa oportunidade. Mas, assim, de jornais, por exemplo, não teve nenhum, assim, não sei nem quem é esse pessoal, porque eles nunca chegaram, assim, para falar nada. Não sei também se foi pelo fato de realmente não conhecerem, de não ter chegado, porque, assim, tem essa dificuldade também, que né? Também é um problema da mídia de não conhecer. Sim. Como é que vocês não conhecem essa galera? Não é possível não conhecer, tipo, Alexandre Revoredo, tá ligado? Que lança CD atrás de CD, EP atrás de EP,
festival atrás de festival ali na Aldeia TA. E eu não vejo essas mídias darem espaço. A gente tá cada vez mais no underground, os trabalhos cada vez mais profissionalizados, mas com cada vez menos espaço na tradicional mídia, né, da cidade. Isso eu acho que o principal fato de eu fazer o Receptor, lógico que eu tenho uma vontade de trabalhar com comunicação, é meu sonho essa porra aqui, tá ligado? Gosto muito de fazer isso aqui que eu faço. Quem sabe um dia isso vire de alguma forma financeiramente, com patrocínio, sei lá, alguma coisa que aconteça disso aqui virar, mas é meu sonho isso aqui. Mas eu preciso, pra conversar contigo, eu tenho que saber, tá ligado? Eu tenho que saber dos teus trabalhos, eu tenho que saber um pouquinho que seja pro papo fluir, tá ligado? E me preocupa essas grandes mídias, por exemplo, a Rádio Jornal, que é a maior mídia da cidade, uma maior audiência, não sei o quê. Me preocupa esses artistas aprovados na Lei Aldir Blanc não estar nesses espaços. Me preocupa de verdade assim, porque entrega para outros públicos, fura as bolhas. Porque eu tenho certeza que todo mundo da nossa galera, por mais que a gente não seja amigos da mesma bolha e a gente tá sempre convivendo, mas a gente tem amigos em comum e isso faz com que eu possa dizer que a gente compartilha os mesmos espaços e as mesmas amizades, né? Eu tenho certeza que todo mundo sabe do teu EP, que todo mundo ouviu pelo menos uma vez. Mas só essas pessoas poderiam ser suficientes, poderiam. Mas só essas pessoas não garantem que teu trampo chegue numa pessoa que jamais ia ter a oportunidade de escutar o teu trabalho se ela não passar numa rádio da cidade, sabe? Assim, me preocupa muito. Eu não sei se preocupa vocês também, essa visibilidade, porque eu vejo muito artista invisibilizado aqui na cidade, justamente porque não tem espaço para tocar, e a mídia também não abre esses espaços para esses artistas autorais. É uma preocupação de vocês também? Assim, só que ao mesmo tempo acaba não sendo totalmente, porque a gente vem nesse cenário, e isso é péssimo, de já ser assim sempre, né? Aí a gente sabe que é péssimo, que a gente gostaria muito que fosse diferente, que a gente realmente furasse essas bolhas, que a gente chegasse em outros espaços. Inclusive, eu tive um espaço muito massa também, né, falando sobre isso, que não necessariamente é sobre essas mídias, mas uma escola me chamou para ir até uma sala de ensino médio, falar um pouquinho sobre minha carreira musical, sobre como eu ser artista aqui. Então, assim, foi um exemplo de como eu furei uma bolha, indo até um bairro, tipo, na Liberdade, para falar sobre o meu EP lá para alunos, sabe? Para pessoas, para adolescentes que geralmente não têm essa perspectiva de que realmente você pode ser um artista, sabe? Porque isso é um fato também. Outras pessoas também, as pessoas desmobilizam muito a gente no sentido de, isso não vai dar em nada, é péssimo, sabe? Você não devia tentar fazer isso, porque não vai ter futuro nenhum, sabe? Então, assim, é bem difícil. Então, eu chegando lá com um EP, mostrando minha jornada, né? E eles fazendo perguntas, e eles se interessando, isso é muito bom. Então, assim, foi um exemplo, sabe? De uma coisa tão simples, só uma conversa, assim, numa manhã, que inclusive assim foi numa sala com poucos alunos, né, devido à pandemia, mas que o resto do ensino médio inteiro queria estar lá, sabe? Que se não tivesse pandemia, tinha sido no auditório assim, tinha sido com muita gente. E eles sempre conversam comigo, às vezes, os alunos de lá, falando como foi massa, né? Perguntando alguma coisa. Então a gente vê que surte efeito. Mas as grandes mídias, né, que tem aqui, que deveriam estar mostrando isso, porque é algo da nossa terra, sabe? Não é apenas divulgar uma pessoa com seu trabalho ali individual. É falar sobre artistas que estão nascendo aqui, sobre pessoas que têm muito talento e que estão aí tentando se abrir a possibilidades, mostrar o trabalho. Mas como a gente não vê isso, sabe? Isso acaba desmotivando bastante, mas acho que a gente meio que aprendeu que não tem isso. Então, a gente vai lutar de todas as outras formas para tentar chegar, sabe? Para tentar visibilizar o trabalho e fazer esse corre independente. Total. Quero que eu ia dizer, assim, é muito difícil ser artista independente. Nossa, é muito difícil, sabe? Não tem ninguém lhe financiando em nada ali. Não tem ninguém sei lá, te produzindo em nada de repente. É tudo você com seu esforço, com a sua grana e com o seu dedinho aqui. Chegar lá nas transmissões do WhatsApp, pedir pra galera ver, pedir pra galera comentar, compartilhar, curtir e fazer essa rede e fazer live e divulgar de tal forma e pensar uma estratégia, sabe? Acaba sendo você com você com você, sabe? Pra fazer isso tudo.
E assim, eu acho que uma forma da gente se fortalecer é fazer isso juntando esses artistas também, sabe? Se aproximando mais a galera, tentando Sim. fazer coisa em conjunto. É uma maneira, sabe? Mas ainda não é o essencial, porque essa divulgação faria toda a diferença, né, no nosso Total. trabalho. Você falou de uma experiência em sala de aula. Você falou uma experiência de sala de aula. Eu me lembro de uma vez, pra gente encerrar, que Revoredo já tá subindo as escadas aí, que a gente foi para um abrigo aqui, como é o nome desse bairro? Manechel, com os loucos nordestinos. Era eu, Tom, Gus, Tripa, e a gente foi para esse abrigo de crianças órfãos e, enfim, uma casa de passagem de crianças aqui. Tô ligada. Bem colado na pista mesmo. Vou abraçar. Isso foi, acho que já faz uns 8 anos, 7, 8 anos que a gente foi. E aí teve um pirra lá que ele gostou muito da gente. Muito da gente, assim. Ele se jogava no chão, dançava break, plantava bananeira quando a gente tava cantando. E aí nesse dia, esse moleque ficou muito apaixonado pela gente, assim. Correria e tal. Hoje, esse moleque desandou no meio da cultura, assim. Ele, inclusive, faz parte de vários projetos do Sesc hoje em dia. Isso resultado da nossa visita lá. Até hoje, eu acho que ele não se lembra da minha fisionomia, que quando eu me lembro muito, porque eu me lembro dele pulando, dançando break pra cima e pra baixo. Mas lutador de luta greco-romana, ele participa de várias coisas de teatro, do Sesc e tal. E quando eu vejo esse moleque que tava ali, abandonado, numa casa abandonado no sentido, assim, do Estado, de não ter nenhuma perspectiva e tal. E a gente conseguiu transformar a vida daquele moleque ali, mesmo que um pouquinho assim. Hoje em dia, quando eu vejo esse moleque passando com alguma coisa de teatro, do Sesc, não sei o que, eu falo, caralho, que foda, velho. A gente mudou a vida de uma pessoa, tá ligado? E com certeza você deve ter influenciado e influencia muitas pessoas com seu mandato na Câmara dos Vereadores, com sua música, com seus clipes, com sua arte, com seus posicionamentos, sabe? Muito obrigado por você ter vindo. Valeu. Queria deixar esse finalzinho pra você falar o que você quiser aí, olhando naquela câmera ali, ó, pro povo que tá assistindo a gente. Já agradecer novamente, né, esse espaço, essa troca que a gente tá tendo aqui. E dizer realmente de quão é bonito, sabe, te escutar falando isso, porque é o que a gente sempre diz, a arte, ela salva a gente, né? Uhum. Ela salva vidas. Sei lá, em todos os sentidos mesmo, quando você fala desse abandono, não só em questões sociais, mas, de repente, na saúde mental da gente, né? Enquanto estudante de psicologia, falo sempre bastante disso também, mas de quanto a arte tem sido um refúgio para nós, sabe? Principalmente nessas épocas pandêmicas que a gente está vivendo agora. E, enfim, em meio a tanta coisa difícil que a gente vê, né? Esse desgoverno que está aí no poder, matando todo dia, tirando nossos direitos cada vez mais. E a gente vê aquela luz lá no fim do túnel, através da arte, da gente, das outras pessoas. E isso motiva a gente, sabe? A continuar, a viver, a fazer mais, a chegar na escola e falar sobre isso e dizer, gente, não importa, sabe? É possível sim. Uhum. Vamos atrás, mesmo com todas Vamos se essas ajudar, dificuldades, né, que a gente está falando agora e que a gente vê que acontece todo dia, assim, na realidade mesmo. A gente vai atrás e continua, né? Total. Estamos firmes na luta. Mas é isso e, assim, obrigada também a quem está assistindo aí, a quem acompanhou aqui até o fim esse nosso papo. E muito obrigada ao Receptor Podcast, né? Não só a você, Thiago, mas também as pessoas que trabalham para isso aqui acontecer, né? Que estão ali por trás da câmera, que estão fazendo isso aqui rolar. E dizer da importância que é ter esses espaços para a gente, que é artista autoral ou não só artista, chegar aqui e falar um pouco sobre os nossos projetos, sobre o que a gente tem feito. E é isso que incentiva, né? De dizer, não tem a grande mídia local que deveria estar fazendo esse papel, mas tem esse serviço aqui que é independente e que a galera pode ter esse acesso, né, para acompanhar. Então, né, já deixando a dica para vocês seguirem, né, o Receptor Podcast e acompanhar também esse trabalho. Vamos nessa. Obrigado. Valeu. Logo menos está no ar aí. E depois a gente volta com mais convidados aqui. Especial
aprovados na Lei Aldir Blanc, em Garanhuns, no estado de Pernambuco, que moram aqui em Garanhuns. Artistas garanhuenses. Porque ainda o orçamento não tá dando para trazer gente de fora. Mas quando der, a gente vai trazer de Recife, de Caruaru, de Belo Jardim, de onde tiver. Demorou? Valeu!